Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, aqui a gente está, no primeiro dia de aula, do curso. Essa aula aqui, é uma aula meio que eu chamo de aula zero, que é para apresentar para vocês como é que o que é que a gente vai ver ao longo dessa semana, como é que o curso está estruturado, tá bom? Como vocês podem interagir. Então, é uma das aulas mais importantes. Costumo dizer, que o primeiro dia de aula é a aula mais importante. Bem, pessoal, só recapitulando algumas informações, tá? A gente vai ver aqui como é que o curso está dividido, tá? O que é que vocês vão ter que entregar a fim de obter o certificado, quais são as formas de interação, mas já adianto que todas as informações vão estar presentes lá no site do curso, tá? Esse site que vai estar sempre aqui em destaque, né? Então, todas as informações, todas as aulas que forem tendo, todas as atividades, vai estar tudo aqui, tá? Tudo nesse site, tá bom? Então, o nome do curso é Matemática Básica, tá? A princípio, a gente colocou esse curso para ingressantes, né? Aquele aluno que ele está ali entrando na universidade, não? Então, está com pretensão de entrar na universidade via Enem, beleza? Mas é um curso geral, tá, pessoal? Então, por isso que eu falei, todo mundo que estava querendo saber do curso e tudo mais, pessoal, tem para todo mundo. Quem quiser participar, participa. Por isso que a gente colocou neste formato, né? Então, todas as divulgações de sites, de aulas e tudo mais, vai estar tudo no site justamente para poder agregar, né? Para poder trazer mais gente para ter esse conhecimento, né? Que é tão importante em quase que todos os campos, tá bom? Beleza, então vamos lá, né? Então eu vou apresentar aqui o curso. Esse curso, ele é feito, por mim, um dos idealizadores. Eu sou o Danilo, para quem não me conhece. Eu sou formado em matemática pela Universidade Federal do Piauí e pela UESP em computação. E desde 2018 que eu sou professor efetivo no curso de Ciência da Computação, tá? Recentemente eu também me tornei coordenador de tutoria no novo curso da UAP, que é um curso de sistemas para a internet, tá? Então, em conjunto com a equipe, da UAP, a gente teve a ideia de trazer esse curso, que antes tinha sido ofertado como curso de extensão na UESP, pelo campus de Floriano. A gente trouxe também agora cá para a UAP, tá? Junto comigo vai estar o professor Diego, que é formado em matemática pela Universidade Federal de Salvador, tá? Mestre também por lá, e também é professor efetivo da UESP desde 2018. Então ele vai estar aqui, a gente vai estar dividindo essas aulas, para tanto trazer conhecimento para vocês quanto para revisar, tá? Também o conteúdo, tá bom? E como é que a gente elaborou esse curso, Então o curso ele é dividido em aulas e atividades, tá? Então você vai ter que participar de forma ativa, Tanto ativa quanto passiva. A gente costuma dizer que a forma passiva é você só assistir e ativo é praticar. Então, para tudo na vida, pessoal, a gente tem que praticar o que a gente aprende, Do que a gente está aprendendo. E até na prática você vai aprendendo muito mais, tá bom? Então, como é que a gente tem aqui as nossas aulas? A gente vai ter uma atividade invertida, tá? Essa atividade invertida eu oriento, tá? Que você faça primeiro essa atividade antes de fazer a aula, tá? Então vai ter uma atividadezinha ali na aula antes, nas aulas gravadas. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Que você vai fazer um quiz, relacionado à aula em questão. E aí não se preocupem se você foi ruim, se foi bem, enfim. Isso é um fator para você, beleza, eu talvez não tenha sido bem, mas agora eu vou assistir a aula e eu vou ver como eu me saí. Então você vai ter uma atividade que você vai fazer antes da aula, tá? Então eu oriento que vocês não assistam ao vídeo antes de fazer essa atividade. E lá pro finalzinho da aula, a gente tem uma outra atividade também na mesma plataforma, utilizando o quiz, tá? E aí você vai pausar o vídeo para fazer a atividade e depois você vai acompanhar a resolução da atividade, tá bom? Então essas são minhas orientações antes de assistir a aula e quando estiver assistindo a aula. Então, recapitulando, antes de assistir a aula você faz essa atividadezinha no quiz, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que vai aparecer no site.
Depois, durante a aula, lá no finalzinho da aula, a gente vai dizer que vai fazer um quiz, né? Vai liberar um quiz, aí você pausa o vídeo, faz a atividade, né? Faz as questões, anota e tudo mais e vê se você conseguiu acertar ali, tá bom? Depois da aula, tem uma atividade para ser entregue, tá? Então, essa atividade já vai ser pelo Google Forms, mesma plataforma que vocês fizeram a inscrição de vocês no curso. Então, você vai lá, responde a atividade, você já vai ter a pontuação, se acertou bem, todas ou não, enfim. Você vai ver lá como é que você se saiu, tá? Então, essas aulas são as aulas assíncronas, tá? Então, toda na aula, as nossas aulas estão divididas em 2 formatos, tá? Formato síncrono, no qual vocês vão estar junto com a gente, e formato assíncrono, que vocês vão estudar por conta própria, digamos assim. Então, a gente tem um horário de 7 horas, que é o horário limite, que a gente vai postar essa aula no site. E aí você vai estudar a seu tempo, a sua velocidade, tá? Então, façam esses passos que eu estou orientando aqui. Então, faz o quiz antes da aula, assiste a aula. Quando for liberado o quiz, para o vídeo, faz a atividade no quiz, acompanha a resolução no vídeo. Terminou? Faz a atividade, tá bom? Então façam isso diariamente, não deixa para outro dia, não deixa para outro horário. Reserve um momento para você estar trabalhando isso, tá bom? E aí, ao final de 4 aulas, a gente vai ter uma aula de revisão, onde a gente vai pegar o que vocês mais tiveram dúvida, quais foram as questões que mais tiveram erro ali, né? Entre os que fizeram as atividades. A gente vai ver o que vocês comentaram nos vídeos, tá? Em relação a dúvidas que vocês tenham também, a gente vai estar tirando junto com vocês. Então a gente vai ter essa aula síncrona, que vai ser realizada no YouTube, no canal da UESP e UAP, tá? Então você vai lá participar às 7 horas em ponto, nas sextas-feiras a gente vai estar fazendo essa aula. O link também vai estar no site, tá? E vocês vão participando no chat, né, dessa aula junto com a gente, tá bom? Bem, o nosso conteúdo programático é esse daí, é o mesmo que está lá no site, tá? A gente vai falar sobre números reais, expressões matemáticas, inequações, equações, sistemas de coordenadas e funções, tá? Entre elas, linear, quadrática, trigonométrica, exponencial, logarítmica, tá? Então a gente vai estar percorrendo esses assuntos aí, inclusive trigonometria, aquelas relações, né? Seno, cosseno, tangente, tá bom? Então é básico mesmo. Só que esse básico, pessoal, é muito útil para tudo. Então, quando você for trabalhar em um assunto um pouquinho mais complexo, ele utiliza essa base, que às vezes por falta de conhecimento, então foi uma coisa que faz tempo que você não vê, né? Você acaba não saindo muito bem, tá? Então, façam esse curso bem direitinho, com calma, com paciência, que eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante, tá? Então, como eu falei, vão ser realizadas, né, 2 atividades, 2 revisões, no caso, né, durante o curso. Isso vai ser às sextas, tá? Aí sim, às sextas-feiras, pessoal, às 19 horas, todo mundo tem que estar presente lá no YouTube, tá? A frequência vai ser exigida neste momento, então a gente vai liberar um link de frequência e vai ter uma palavra-chave também, viu? Então, por mais que vá ficar gravado, mas a gente só vai contabilizar a frequência de quem responder a formulário, né, no caso, de frequência com a palavra-chave, tá bom? Então, é importantíssimo que você esteja às 19 horas, né, às sextas-feiras com a gente lá no canal da UESP, né, da UAP, tá bom? E aí essa revisão vai ser muito legal, tenho certeza que a gente vai sanar todas as dúvidas, né? A gente vai conversar mais com vocês, mais diretamente, por assim dizer, tá? Então participem desse momento de revisão. Por mais que você, eu me saí muito bem nas aulas e tudo mais, não precisa de revisão, mas sempre tem informaçãozinha mais importante que vai ser passada nesse dia, tá? Então participem, beleza? Em relação à certificação, não poderia ser diferente, a gente vai trabalhar com uma inequação aqui, né? Para atribuir a certificação, tá? Não fique aqui naquela cara da Nazaré Tedesco, meu Deus do céu, como assim? Que cálculo é esse daqui? Bora explicar aqui devagarzinho que cálculo é esse, tá? Então, a certificação vai ser dada para todos aqueles que atingirem uma pontuação maior ou igual a 18, tá? Que pontuação é essa, professor?
Aqui a gente está vendo duas incógnitas, tá? Uma incógnita x e uma incógnita y, também chamada de variável, tá? Como o próprio nome sugere, varia, pode ser qualquer valor, tá? E que valor são esses, né? X é a quantidade de exercícios que você vai entregar. Então vamos supor, durante o curso, que você no máximo vão ser 10 atividades, né? Eu entreguei 5 atividades, tá? Se você tiver entregado 5 atividades, seu X é 5. Se você tiver entregue 10 atividades, seu X é 10. Enfim, então esse número depende de cada um, né? Então, de acordo com a quantidade de exercícios que você entregou, é o seu X. Y é a quantidade de presença nas aulas síncronas, tá? Então, como eu falei, a gente vai ter 2 aulas síncronas, às sextas, né? Nessa semana e na próxima semana. Então, você tem até X0, se você não assistir nenhuma aula, X1 se você assistir uma das 2 aulas e X2 se você assistir as 2 aulas. Então, você vai pegar essa quantidade de aulas que você assistiu síncronas, de novo, né? É baseado na frequência. Então, você vai ter que preencher o formuláriozinho lá para contabilizar essa quantidade de presença, tá? Ah, professor, assiste a aula, mas não assistiu conjunto com a gente? Não é a mesma coisa, tá bom? E X é as atividades que você vai entregar, tá? Então, somando 2 vezes, né, a quantidade de exercícios que você entregou, mas a quantidade de frequências que você assinou das aulas síncronas, tem que dar maior ou igual que 18, tá? Ou seja, tem algumas atividades que você ainda pode não ir, entregar, alguma aula que você porventura pode não ter assistido ali junto com a gente. Então isso não vai inviabilizar o certificado. Mas o número menor do que 18 vai inviabilizar, tá? Então tenham atenção às atividades de entregar no prazo. Que prazo é esse, professor? No máximo 24 horas depois, tá? Ou até o final do curso. Para falar a verdade, até o final do curso você pode entregar as atividades, tá bom? Mas o ideal, pessoal, é que vocês entreguem no máximo 24 horas depois para aproveitar melhor a revisão, tá? Porque a revisão a gente vai comentar sobre algumas questões, tirar as dúvidas e, como eu falei, vocês têm que ser ativos nesse processo. Então não basta assistir a aula, você tem também que participar, né, fazendo as atividades e também tirando as dúvidas junto com a gente, tá bom? Ficou claro? Tranquilo? Né? Então essa é a nossa inequação, tá? Então você pode ter a maior ou igual que 18 pontos para conseguir essa certificação de 60 horas, tá bom? E o que é que a gente precisa de você, né? Como vocês sabem, o curso é gratuito, não precisa dar dinheiro pra gente, tá bom? Mas a gente quer que vocês sejam participativos e tenham disciplina, tá? Então, participação nas aulas, assíncronas, nas atividades e a disciplina de fazer esse curso de forma correta, né? O que é que significa ser de forma correta? Sente-se, assista a aula, pare quantas vezes quiser, volte quantas vezes quiser, porque está gravado, né? E façam as atividades nessa ordem que eu falei para vocês no começo, tá? Então, eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai ser muito produtivo durante o curso, vai aprender muito mais também, tá? E aí, qualquer dúvida, né, vocês podem sempre mandar perguntas aí para os nossos e-mails, tá? Ou via Instagram. Porém, a gente vai ter um canal específico para conversar com vocês, tá? Para tirar aquela dúvida, né? Porventura tenha, para mandar os materiais, para avisar quando uma aula já foi postada, que a gente vai mostrar agora, tá? Bem, pessoal, então todo o nosso curso, né, todos os conteúdos programáticos, enfim, todas as informações, a portal de entrada que você vai ter é aqui no site do curso, tá? Então aqui vai abrir, né, já deve estar disponível a seção de aulas, tá? Então a gente tem as informações relacionadas à aula, tá? Pessoal, leiam com atenção todas as informações. Então, às vezes alguma pessoa me pergunta, né, alguma informação. Tá tudo disponível, tanto no formulário de inscrição, quanto aqui, quanto às vezes no vídeo ou alguma coisa que eu posto no Instagram, tá? Então tenham atenção às informações que estão no site. Se tiver alguma dúvida ainda, beleza, você pode perguntar, mas leiam, a maioria dos casos tá tudo aqui,
tá? Então aqui, pessoal, a gente tem um link, tá? Que é o Telegram. Então a gente vai estar ali postando alguma atividade, algum exercício, ou quando a gente tiver, liberou a aula, a gente já vai avisar lá no Telegram, tá? Professor, eu nunca usei o Telegram. Pessoal, instalem aí pelo menos pro nosso curso, tá bom? Por que a gente está optando pelo Telegram? Porque o nosso curso teve mais de 1.400 inscrições, tá? Então não tinha um grupo que a gente pudesse ter um controle, né? Que não fosse o Telegram para esse caso aí, tá? Então a gente vai estar usando o Telegram para estar notificando vocês sobre alguma atividade, querer saber alguma opinião em relação à aula, né? Para a gente também ter um momento de notificações assim mais rápido, digamos assim, né? Então acessem o Telegram para vocês estarem aí a serem avisados, né? Sempre quando a gente for postar já atividade aqui no site, tá bom? Então você vai clicar aqui nessa caixinha, né? Ou mesmo no íconezinho, e você vai se juntar a esse grupo do Telegram. Então todo mundo que tiver no curso, né? Não é obrigatório, mas eu recomendo você estar acessando ao grupo do Telegram, tá? Aqui toda a aula, né? Você vai ter os slides, por exemplo, desse momento aqui introdutório, você também vai ter o poder assistir novamente clicando aqui e também acessar os slides clicando nesse link aqui, tá? As aulas, tá, pessoal? Todas as aulas vocês vão ter aqui o dia, né, que vai ocorrer a aula e quantidade de pontos que aquela aula vai lhe dar, né? Então aqui um ponto vai ser relacionado à atividade avaliativa, tá? E aqui você vai poder clicar aqui para assistir, tá? Então você vai clicar aqui e vai poder assistir a aula. Pode ser que a aula ela esteja na plataforma Loom ou pode ser que a aula esteja na plataforma do YouTube, tá? Aqui a gente tem um sumário e aqui vocês podem interagir, tá, pessoal? Vocês podem colocar comentários aqui em relação a essa aula, né? O que é que você achou da aula? Se você tiver tido ainda dúvidas em relação à aula, você pode postar aqui a sua dúvida, tá? Então você pode estar interagindo, né, com as outras pessoas também que estão assistindo aqui por meio dos comentários, tá? Então façam os comentários, a gente até vai ficar acompanhando aí os comentários da aula, tá? Mas como eu falei para vocês agora há pouco, antes de achar a aula, façam essa atividadezinha aqui, tá? Antes da aula. Então você vai clicar aqui, você vai ser direcionado a uma aplicação chamada Quizy, que é ótima aqui, né? Que você pode estar verificando como é que foi seu aprendizado, tá? Então aqui você coloca o seu nome, coloca Start Game e aqui vai aparecer uma contagemzinha similar a um game de quiz, né? Onde você vai ler a pergunta e vai selecionar a resposta que você acha a correta, tá bom? Então você vai fazer essa atividade antes da aula. Durante a aula vai ter um momento que a gente vai falar sobre esse quiz, né? Como eu falei, a aula ela já foi gravada, né? Então você vai ter que parar a aula nesse momento, fazer esse quiz do final da aula e depois acompanhar a resolução, né, no vídeo. E aí você vai continuar o vídeo para assistir a parte da resolução, tá? Então eu oriento que vocês façam isso para ter um melhor aproveitamento da aula, tá? Interagir, realmente participar ali da aula, mesmo que de forma assíncrona, tá? E aqui a atividade deve ser entregue, tá bom? Então aqui sim é obrigatório você entregar para contabilizar aquele X ali, né? A pontuação de atividades entregues, tá? Que é a nossa variável. Então você vai clicar aqui em atividade avaliativa, tá? E você vai preencher os dados corretamente, observando que os dados que vão estar relacionados ao CPF e o nome é que a gente vai casar com a inscrição que vocês fizeram, a fim de contabilizar os pontos, né? E dar um certificado no final do curso. Então não errem, né? Essas duas informações principalmente, CPF e nome completo. Independentemente de quanto você vai obter na pontuação, tá? É importante que você coloque as informações corretamente. A gente está analisando, pessoal, o seu esforço, a sua dedicação, tá? Então, eu não consegui realizar tudo, não tem problema. Você vai melhorar cada vez mais. Então, a atividade é mesmo para verificar isso, como é que você foi, tá? Então, evitem cópia, tá? Evitem o outro fazer por você. Faça as atividades,
só você mesmo, sua consciência, tá? Que eu tenho certeza que você vai ter um ótimo aproveitamento, tá bom? Então vai fazendo com calma que vai dar certo, tá certo? Então, toda aula vai ter uma atividadezinha que você vai estar entregando ali, tá? Aqui a gente já postou algumas próximas aulas, tá? Aula 2, o dia, né? E tudo mais. E uma informaçãozinha em breve. E a nossa aula de revisão vai ser sexta-feira, tá? Aqui já tem um linkzinho, né? Que é um link que já está reservado lá no YouTube, tá bom? Então aqui a gente já colocou o link para você não se perder, né? Não esperar. Então já tá aqui o link da revisão. Mas a revisão vai acontecer só na sexta-feira, tá? E a pontuação vai ser mediante o preenchimento do formulário ao vivo, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida podem estar aí mandando e-mail ou canal ou pelo Instagram, né? Ou eu vou estar respondendo aí, mas ao mais eu desejo um ótimo curso para todos vocês, tá? Que você tenha um ótimo aproveitamento, mas isso vai depender também de você, né? Então, sente, pegue um horário, reserve esse horário das 19 horas, né? Nem que a gente às vezes vai liberar a aula um pouquinho mais cedo, mas pelo menos coloque um objetivo, né? Olha, às 19 horas até às 8h30 eu vou estar aqui me dedicando ao curso, né? Até umas 2 horas aí mais ou menos, vou estar me dedicando ao curso. Então assista com calma, faça as atividades com calma, tá? Pegue um papel e caneta ali, vai acompanhando, fazendo a aula, que eu tenho certeza que você vai ter um ótimo aproveitamento, tá bom? E dá um feedback pra gente, tá? Então comenta lá na aula o que é que você achou, no vídeo o que é que você achou, tá? Responde as perguntas que você fizer lá no Telegram também em relação à aula, tá bom? Enfim, então, boa aula pra vocês e o nosso próximo encontro vai ser na sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau, até mais, bom aproveitamento.